aí, Vitinho? Aí, Vitinho. Tudo certo aí, mano? E aí, você vai jogar no Vitória mesmo, mano? Vai ser jogador mesmo? Fala galera, tranquilo? Prazer, meu nome é Gustavo Lucas e hoje vamos contar um pouco da história de Pedrinho. Esse vídeo é um pedido do Caio Sobral e do Lionel ET Messias. Então, vamos pro vídeo. Pedro Vitor Delmino da Silva nasceu no dia 13 de abril de 1998, em Chá de Jaqueira, em Maceió. Pedrinho nasceu em uma família humilde, porém nunca chegou a passar fome, pois seus pais trabalhavam e conseguiam sustentar a casa. Porém, sem muito luxo. Desde muito cedo, ele já tinha o sonho de ser jogador de futebol. Pedrinho lembra que foi seu pai quem deu sua primeira bola. Sua mãe brigava, pois dizia que ele iria quebrar as coisas em casa, mas seu pai dizia para ela ficar tranquila, pois no futuro Pedrinho compraria de volta. E em 2005, com apenas 7 anos, Pedrinho deu seus primeiros passos no futebol. Ele disse que foi seu pai também quem deu sua primeira chuteira. Ele lembra que a chuteira tinha sido mais ou menos R$250 e questionou sobre o preço, mas seu Pedro disse que era um presente que ele poderia dar de boa. Seu primeiro time foi o CSA, e mesmo que fosse muito novo, ele já se destacava muito, arrancando elogios de todos que viam jogar, dizendo que ele tinha muito futuro no futebol. No time alagoano, ele jogou por 5 anos, e depois que saiu de lá, teve rápidas passagens pelo Vila Real e Corinthians alagoano. Seu pai, acreditando no futebol de seu filho, começou a investir no garoto, e quando Pedrinho tinha 13 anos, seu pai o levou para a Vitória da Bahia. Passou um ano no time baiano e ele admite que foi bem difícil no começo, pois todos os dias chorava de saudades de sua família. Por lá, ganhou alguns títulos, mas acabou sendo dispensado, o que foi bem difícil para ele, pois foi a primeira vez que tinha sido dispensado de um time em que ele gostava bastante, pois fez muitas amizades no clube. Na época, seus pais foram fundamentais para que ele não desistisse de tudo e continuaram o apoiando. Pedrinho, em uma entrevista, disse que seu pai sempre falava: Deus fecha uma porta para abrir outras melhores. E ele admite hoje que isso o fez crescer e que realmente seu pai estava certo. Sem jogar em nenhum clube, acabou migrando para o futsal e disputou alguns campeonatos lá, mas ele acabou conseguindo uma chance de fazer testes no São Paulo. Porém, após uma semana no tricolor paulista, acabou sendo dispensado, pois segundo o técnico, Pedrinho estava no mesmo nível dos outros jogadores que já estavam no clube. Então, mais uma vez, teve que lidar com a decepção. Corinthians. Após ser dispensado pelo São Paulo, Pedrinho pensou muito em desistir do futebol e no mesmo dia ligou para seus pais falando que não tinha sido aprovado e queria voltar para casa. Porém, seus pais insistiram para ele não desistir. Mesmo o garoto decepcionado e dizendo que aquele era o pior ano de sua vida por ter sido dispensado por 2 times grandes, ele ouviu seus pais. Pouco tempo depois, já com seus 15 anos, ele conseguiu um teste no Corinthians, porém ainda estava decepcionado. No Timão, ficou uma semana fazendo testes e em um jogo amistoso contra o Vitória, o treinador colocou 10 jogadores em campo e deixou apenas ele no banco. E enquanto o jogo rolava, Pedrinho começou a dizer que quando o jogo acabasse ele iria embora, pois não aceitava o fato de só ele ter ficado de fora. Faltando 5 minutos para o fim da partida, o treinador resolveu botar ele no jogo. E em seu primeiro lance no jogo, com muita raiva chutou forte para o gol e a bola foi na gaveta. Pedrinho já começou a se animar e o técnico deu mais 5 minutos de jogo e o garoto acabou fazendo mais um gol. E apesar do pouco tempo de jogo, acabou sendo aprovado. Ele lembra que o teste foi na semana do aniversário do seu pai. Então Pedrinho ligou para o seu pai e deu a notícia de que ele tinha sido aprovado. De longe, uma das melhores notícias que o seu Pedro poderia receber, até porque o pai de Pedrinho tinha vontade de ser jogador quando era mais novo. Porém teve que desistir do sonho para poder trabalhar e ajudar a família. E esses foram os 5 minutos que mudaram a vida do garoto. Naquele mesmo ano, ele acabou disputando diversos campeonatos pelo time paulista, e em um dos campeonatos Pedrinho foi campeão pelo Corinthians, justamente contra o São Paulo, e na casa do rival ainda por cima. Em 2016, Pedrinho jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior Sub-20 e do Campeonato Brasileiro Sub-20, e nos 2 torneios ele foi eleito o melhor jogador. Em 2017, jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior Sub-20 novamente e acabou sendo campeão com o Timão. Após a bela campanha na Copinha, Pedrinho acabou sendo chamado pelo técnico Carrilli para o time principal, e o garoto diz que de longe o ex-técnico é uma das peças principais em sua carreira.
Pedrinho fez sua estreia pelo time profissional em um jogo contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista, e pelo Timão ele foi campeão estadual e até entrou no livro oficial do clube. Fez seu primeiro gol contra o Patriotas em uma partida pela Copa Sul-Americana em 2017, com um golaço de cobertura e com mais de 40 mil torcedores no estádio. Pedrinho passou por um período de adaptação física, pois perdia muito fácil no jogo corpo a corpo contra os adversários, então ele começou a fazer um trabalho físico, mas por causa de uma cirurgia para retirada das amígdalas, ele acabou perdendo muito sangue e passou um tempo sem poder se alimentar direito, mas hoje, aos poucos, vem ganhando sequências de jogos e caindo mais nos braços da torcida. Pedrinho é mais uma joia do futebol brasileiro que é cotada para estar na seleção brasileira na Copa de 2022. Se ele continuar evoluindo o seu futebol, com certeza o veremos brilhar pela amarelinha, ganhando mais história para o Caneleiros contar para vocês. Então galera, esse daqui foi um pouco da história do Pedrinho. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal, deixa aí sugestões de próximos jogadores que podemos fazer vídeo. E lembrando que esse vídeo é um pedido do Caê Sobral e do Lionel ET Messias. Então, valeu, falou, fui e tchau. Até o próximo vídeo.